Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar. A cada 15 dias estamos aqui trazendo muita informação relevante do mundo contábil para você, contador, para você, contadora. Aqui, então, o Pode Declarar é um programa, uma iniciativa do Sindicontas, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou o João Custódio e atualmente estou presidente do Sindiconta. E hoje vamos falar sobre educação na contabilidade, que tem seus grandes desafios, né? Hoje, uma das medições que a gente consegue medir um pouquinho do resultado dos desafios da educação são as provas de suficiência do CFC, que ainda tem índices de baixa aprovação, em torno de 40%, né? E que mostra que algo pode ser melhorado, seja na prova ou seja na formação, né? E quem está conosco hoje para falar sobre esse tema, nós temos dois professores de duas universidades que têm muito conhecimento do tema. Então, primeiramente, minhas boas-vindas é para a professora Caroline Hort, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada pelo convite, muito honrada. E também o professor Cláudio Soares dos Santos, da FADEREX, professor de Ciências Contábeis, seja muito bem-vindo. Obrigado, presidente João, pelo convite, né? Para nós é uma honra, né, participar desse programa com vocês aí. É legal que a gente tem assim, sempre um momento de muita troca, né? E às vezes a gente acaba, às vezes, o pessoal do mercado critica a formação, mas não sabe o que acontece lá. Todo mundo já passou pela faculdade, sabe que as coisas não são tão fáceis assim, né? E também essa questão, o que é o preparar, né? É o preparar para as empresas, preparar para a sociedade, né? Como é que a gente pode estar alinhando essas expectativas também dos próprios profissionais que estão chegando no mercado. E às vezes os alunos, o pessoal se forma, né? Bah, agora eu sei tudo, né? Sei tudo, não vou mais precisar estudar, já estou formado. E daí quando a gente vê que no mundo real, às vezes a gente tem que continuar estudando para sempre, né? Muita atualização. Agora com a reforma tributária, se alguém achava que sabia alguma coisa de tributos, tem que estudar tudo de novo. Todo mundo está no ponto zero de novo, começar a estudar novamente sobre um tema também. E a contabilidade também, as normas internacionais de contabilidade, as questões que todo o CFC fazem atualizações. Então, isso não para nunca, né? E o mundo real sempre tem desafios, né? A faculdade ela te ensina a estudar e aprender e continuar nessa evolução. E eu vou começar perguntando para os professores como é que vocês avaliam nesse momento o preparo dos alunos que estão chegando na faculdade, chegando do ensino médio e agora em ciências contábeis, chegando na faculdade, e se vocês entendem que há diferenças nos últimos anos em relação a essa preparação dos alunos que chegam do ensino médio na faculdade. Pode começar, professora Caroline. Ok, então eu tenho uma visão de como é o aluno que eu recebia quando trabalhava para iniciativa privada e como é o aluno que eu recebo trabalhando agora na URGS. Então, assim, existe diferença de níveis educacionais, né? O aluno, é paradoxal isso, porque o aluno que chega no ensino privado, ele geralmente se formou, teve por base o ensino público, de fundamental e médio. E ao contrário do aluno que chega na URGS, né? É um aluno majoritariamente que teve uma base no ensino privado e tem meios de ingressar, né, no ensino público superior. Então, o aluno que chega para o ensino privado, ele é um aluno que tem realmente muitos gaps no ensino básico, né? Já o aluno que ingressa na URGS, majoritariamente, ele ingressa melhor preparado. Em que pese nós temos um desafio bem grande agora, nos últimos anos, com a questão das cotas. Então, há uma heterogeneidade dentro da sala de aula. Nós precisamos de mecanismos para nivelar esses alunos para que eles partam do mesmo lugar, né? E isso é muito difícil, porque nós temos realidades socioeconômicas diversas dentro da mesma sala de aula. E acho que, mas dá oportunidades, sempre que lá no nosso escritório, eu sou sócio do Evanir, a gente fundou a empresa há 21 anos atrás, nós somos colegas de cursinho pré-vestibular, ele se formou na escola pública e eu me formei na escola particular, né? Então a gente surgiu oportunidade para, claro que os desafios às vezes, para quem vem da escola pública, tem desafios às vezes das greves, das faltas de professores principalmente, né?
E professor Cláudio, como é que o senhor vê essa questão da chegada desse aluno do ensino médio na FADERGS? Realmente, presidente João, é como disse a professora Carolina, né? Realmente na iniciativa privada, né? Na rede de instituição privada, o aluno chega realmente com esse gap de conhecimento que é necessário para que a gente possa evoluir. Então, uma das táticas, estratégias que nós adotamos é o nivelamento, né? Porque realmente sem conhecimentos mínimos não tem como a gente avançar, né? E a realidade que a gente vê é justamente essa que a prof trouxe para nós aqui agora. São alunos que provêm de onde? Né? De rede pública, onde o ensino, de certa forma, eu não digo que o ensino seja defasado, mas chega com alguma falta, talvez em função de greves, coisas do gênero. Mas realmente a gente nota, né, essa carência. E existe sim uma necessidade de nós, enquanto professores, de providenciar que esse aluno tenha um conhecimento mínimo para que possa, né, acompanhar a evolução do conteúdo contábil ao longo dos cursos. E vocês destacariam algum desafio a mais para a formação desse aluno, desse profissional, professor? Eu creio que os desafios estão sempre presentes, porque a nossa sociedade ela é mutável, né? Então, atualmente, os desafios de como lidar com a evolução tecnológica, os desafios de trazer justamente o perfil de egresso que as novas diretrizes nacionais curriculares nos exigem, de formar um profissional com senso de coletividade, atento às necessidades da ISG, das normas ISG, um profissional que seja flexível, crítico, humano, né? Então, assim, os desafios não param de crescer porque a nossa sociedade está sempre evoluindo e nós, professores, a gente tem que estar também atento a isso, preparado, e não é só o aluno que precisa entender que ele precisa da educação profissional continuada depois que se formar, nós, professores, também. A gente tem que estar sempre atento aos desafios e se reformulando e se conhecendo para proporcionar o melhor ensino possível para esse aluno enquanto ser humano, enquanto ser integral, não só enquanto profissional que vai atender ao mercado. Como você disse, atender os anseios da sociedade também. Tem desafios também geracionais, digamos assim, eu me formei em 1998, né? E agora temos um jovem com outras gerações, outros anseios, outras preocupações, né? Como é que vocês enxergam essa questão, professor Cláudio, dessa nova geração chegando hoje na faculdade? Quando faz a pergunta e fala na questão geracional, eu gostaria de trazer alguns exemplos que a gente vive em sala de aula, principalmente na instituição privada, né? O perfil do nosso aluno é aquele perfil de aluno que trabalha, né? Então, ele não vive de mesada, ele corre atrás de recursos para poder sobreviver e manter a sua família. E eu tenho alunos jovens, recém-saídos do ensino médio, mas tenho também alunos de mais idade, aquele aluno que se preocupou em formar seu filho e agora, já com a vida mais ou menos estabilizada, ele entende que é o momento dele estudar, né? Então, ele entra para a faculdade. E existe aí, sim, também um conflito geracional, onde o aluno mais jovem entende que aquele aluno de mais idade é atrasado em termos de tecnologia, é atrasado em termos dos mais variados possíveis. Então, esse conflito também a gente tem que administrar enquanto professor, a gente tem que administrar enquanto docente. Mas, complementando a fala da professora Carolina, eu digo também que nós, enquanto docentes, nós temos que trabalhar nos nossos alunos para que eles possam desenvolver soft skills, né? Não apenas, né, a hard skills, né? Porque hoje em dia está provado que o profissional de qualquer área, ele é contratado, né, por ter conhecimento, mas ele é desligado por falta de habilidades, né, pelas soft skills. Então, eu creio que nós também, enquanto professores, e isso faz parte também, né, prof. Carolina, das novas diretrizes curriculares do nosso curso, né? Então, fomentar que eles desenvolvam essas habilidades de como lidar com pessoas, como se portar, ter empatia, coisas nesse sentido. Realmente é um grande desafio. Muitos profissionais, às vezes, têm muito conhecimento e, às vezes, acabam sendo, às vezes,
desligados por uma questão comportamental, né? E interessante que são preocupações que que a universidade, a faculdade também tem que ter com esse aluno para poder ver, porque às vezes eu vejo muito imediatismo, né? Ah, estou na empresa há 6 meses, já quero ter uma promoção, né? Eu estou há 1 ano, já estou atrasado já, porque eu não tive uma outra oportunidade. E às vezes tem uma questão que é o tempo, né? Claro que a gente quer. Tem profissionais que realmente se destacam em pouco tempo, mas às vezes é uma questão de formação de tempo. Não adianta botar a carroça à frente dos bois, né? E essa questão mesmo que eu comentei, a questão geracional deste conflito, justamente o desenvolvimento dessas habilidades vai permitir que exista uma sintonia, uma sinergia entre estes colegas de aula, tanto jovem como de mais idade. Então, é necessário, sim, que nós venhamos nos esforçar para que a gente possa desenvolver essa empatia pelo outro, né? Que ele tenha... não somente eu é que conheço e ele não sabe nada, o problema dele é ele que se vira. Não, vem cá, pega o cara pelo braço, ajuda ele também a desenvolver aquilo que, de certa forma, falta para ele, né? Lá no escritório a gente está... Agora tem muita automação hoje em dia, né? De automação de processos, né? E quem está liderando uma automação lá no escritório é o estagiário que recém foi efetivado, e ele está liderando esse processo de implementação que os outros estão com dificuldade, e está ajudando os mais velhos. Ao mesmo tempo, as pessoas mais experientes têm conhecimento técnico que ele não tem, de um lançamento, como é que eu faço, resolvo isso, não está fechando aqui o balanço, o que eu não estou vendo, e a pessoa mais experiente vai ter condições. Então tem quando há essa soft skill de saber trabalhar em equipe, Exato. E se ajudar, realmente é um ganho. Sem Quando sombra de tem dúvida. essa questão de saber trabalhar em equipe, né? Se me permite, Claro. eu não costumo usar a expressão conflito diante da questão geracional. Obviamente, existem diferenças, mas se a gente aprende a trabalhar com a diversidade e desenvolvendo nos nossos alunos esse senso de coletividade, o que antes a gente encarava como um conflito acaba sendo uma oportunidade de aprendizado para todos aqueles envolvidos no processo. Eu digo isso principalmente como mãe, né? Como eu aprendo com os meus filhos. Quando a gente se dispõe a não trabalhar dentro daquela linha autoritária que nós fomos ensinados e se dispõe justamente a se colocar como parceiro e como educador, porque o educador, ele educa ele com respeito, olhando nos olhos, no mesmo nível, da mesma maneira que eu trato meus filhos, eu trato meus alunos, né? Então, às vezes, alguns podem pensar que por estarem numa situação de intelectual superior, né, possam ter determinados comportamentos que acabam por diminuir o aluno, né? E aí o aprendizado ele não se dá. Bom, e também uma outra questão que se fala muito no meio profissional, onde eu estou, às vezes à frente de empresas de contabilidade, que é o desafio do que se comenta muito, que se existe sobre esse distanciamento, às vezes, do que é ensinado na faculdade, na universidade, e o que o mercado está esperando desse profissional. Como é que essa comunicação entre sociedade e empresas com as universidades para que consigam, daqui a pouco, alinhar expectativas, né? Talvez o que o empresário está esperando, talvez ele está esperando uma coisa equivocada, de forma equivocada, e também essa questão desse diálogo que é importante da conversa das universidades com a sociedade, com o meio empresarial. Doutora Carolina. Acredito que no próprio processo de formar as novas diretrizes curriculares nacionais, é importante ouvir todos os atores, todos os interessados. E o mercado de trabalho, sem dúvida, é uma parte importante dessa discussão e desse debate. O que ocorre é que não é o único, né? Nós formamos um contador para atender os anseios de uma sociedade que muitas vezes é maior do que o que entendemos de mercado. Então, eu acredito que o que o mercado espera do contador é muito importante, mas tem determinadas características, comportamentos que quem deve influenciar o mercado são os profissionais. Por exemplo, nós nunca devemos abrir mão da ética, dos princípios de boa governança, de boas práticas. E, às vezes, o mercado tende
E da autonomia também. Da autonomia, né? Vocês entendem quando vocês têm que precificar o trabalho, quando os contadores precisam precificar o seu trabalho, né? Tem uma série de responsabilidades por trás, então não é o mercado que dita isso, não deveria ser, né? Deveria haver uma interlocução respeitosa, né? No sentido de que existe uma base teórica contábil que ela precisa observar o conjunto de regras contábeis às quais nós estamos subordinados e que tem determinadas decisões que são inegociáveis com o mercado. Então, eu particularmente acredito que a universidade precisa, sim, moldar o mercado e talvez não o contrário. Indo na linha da professora Carolina, me fez pensar a época em que eu fiz a faculdade, né, onde justamente eu saí da faculdade achando que estava pronto. E vou ao mercado e o mercado estava exigindo uma outra coisa de mim enquanto profissional, né? Então, ali começa um processo de busca de quê? Como que eu faço aquilo que me foi dado em termos de teoria? Como que é isso na prática? Né? Então, aprendi fazendo, colocando a mão na massa. E este é um dos princípios que a gente procura empregar para o nosso aluno. De que forma? Através de projetos de extensão, né? Então, programas extensionistas. E que consiste esses programas extensionistas? Justamente formar um grupo de alunos, né, onde temos projetos que visam, melhor dizendo, servir a comunidade, né, onde eles vão estar praticando uma boa ação em prol daquele que necessita e, ao mesmo tempo, estão aprendendo. E isso vai propiciar com o quê? Que ao sair da faculdade, ele já vai saber desenvolver determinadas atividades, determinadas práticas. Por exemplo, nós temos na FADERGS, né, o nosso NAF, Núcleo de Apoio Econômico Fiscal. Esse núcleo de apoio, contábil e fiscal, professor, este NAF, né, ele foi desenvolvido em conjunto com a Receita Federal. E neste NAF, nós procuramos atender os contribuintes hipossuficientes, ou seja, aqueles que não possuem recursos suficientes para pagar um profissional de contabilidade. E os nossos alunos, nesse sentido, aprendem a fazer imposto de renda, aprendem a regularizar MEI, sabe? E aprendem a regularizar a questão do CPF, enfim, uma série de práticas que são realizadas em termos fiscais, os alunos desenvolvem, colocam realmente a mão na massa e saem dali, efetivamente, sabedores, né, de um pouco, né, das atribuições do profissional de contabilidade, mas nunca fugindo da palavrinha mágica que a professora trouxe aqui, a questão ética, né, sempre primando pela ética, né, e é isso que a gente procura passar para os nossos alunos. Essa autonomia também do profissional é fundamental, né, que chegar lá, principalmente eu vejo muito quando o profissional é contratado por uma empresa, que é aquela contabilidade interna, né? Tem aquela pressão do dono para que aquele número seja bom para a empresa. E aquele número é o número da realidade, né? Exato. E isso, às vezes, é uma pressão muito grande da empresa, do dono da empresa, para esse número não vai ser suficiente para o banco não vai liberar empréstimo. Mas é a realidade do momento, é essa que nós temos aqui, né? Essa independência é fundamental. E para acho que esses cursos de extensão, acho que também fica aqui o Sindiconto à disposição para pensar como a gente pode ainda ampliar esses projetos de extensão com a comunidade, né? Que a gente pode que a gente pode fazer laboratórios, usar um sistema, como é que funciona a utilização de um sistema, como é que é a apuração de um balanço dentro de um sistema, né? Como é que funciona, parcerias com escritórios para poder fazer lá um X horas de... Como alguns cursos você tem obrigatório, aquele estágio obrigatório, né? Fazer um estágio de, sei lá, 13 meses, 2 meses, algumas horas para poder ter essa vivência na prática, eu acho que é fundamental. Bom, e com a pandemia, antes da pandemia era um mundo e depois da pandemia temos outro mundo, né? Infelizmente, tivemos uma questão de saúde pública muito triste, muitas pessoas faleceram, né? Todo mundo conhece alguém, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, de algum conhecido da própria família ou de algum amigo próximo, né, que infelizmente não conseguiu resistir à pandemia.
mas a pandemia trouxe também ensinamentos que antes da pandemia, lá no escritório, eram 10 reuniões presenciais e uma online. Hoje é o contrário, é 10 online e uma presencial. E até quando o cliente quer uma reunião presencial, muitas vezes, a gente estranha. Eu tenho um grande cliente lá que eu estou tentando uma reunião presencial com ele e estou com dificuldade. Que ele tem negócios aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte do negócio dele está no Rio Grande do Sul, mas ele mora em Florianópolis. Então ele fica um pouco mais de tempo lá do que aqui. E para marcar uma reunião comigo, ele vem para cá e está com uma agenda cheia. Olha, mas eu preciso de uma reunião presencial no olho. Às vezes é difícil, mas é o mundo, felizmente, ele trouxe mais produtividade. Acho que a gente consegue fazer mais reuniões hoje, porque não tem aquela questão do deslocamento. E com isso também, com essa mudança do online, também surgiu, né, às vezes até assim, meio forçadamente, né, das aulas online, porque praticamente tudo era presencial, ou tinha alguma coisa online, que era pouca coisa, mas na época da pandemia não tinha como ter aula presencial, começou as aulas online, e aí ficaram, e cresceu isso, né? E como é que vocês veem para o aprendizado do aluno nesse processo das aulas online? Bem, eu vejo que como o mercado é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica, nós precisamos lançar mão, né, do ensino remoto emergencial na URGS, e todos precisaram aderir, mas, no meu ver, tem perfis de alunos que têm mais facilidade no aprendizado remoto. É um perfil de aluno mais autônomo, mais independente, que tem a disciplina de estudar sozinho e olhar vídeos e se dedicar na parcela do tempo necessária para acompanhar o conteúdo. E tem aquele aluno que se adapta melhor com o presencial, porque é mais auditivo, é mais visual, precisa estar em contato com o colega, com o professor. Então, assim, naquele momento nós lançamos mão e todos tiveram que aderir. Mas para decidir se o ensino à distância é uma realidade e, por exemplo, pode substituir o presencial, na minha opinião, não. Na minha opinião, ele pode andar concomitante com o ensino presencial, e quem vai escolher é aquele aluno que tenha consciência de que o meu perfil é um perfil para estudar remotamente, não, o meu perfil é um perfil para estudar presencialmente. Eu tenho um perfil que funciona muito bem com o ensino remoto. Eu gosto de estudar, eu passo horas lendo, mas a gente sabe também que não é a realidade da maioria dos alunos que trabalham o dia inteiro e que, quando tem um tempo livre, prefere descansar, prefere estar com a família, né? Então, acho que vai muito, de novo, do autoconhecimento e de saber o que funciona melhor para o aprendizado. Seguindo a linha da professora Carolina, gostaria de trazer a seguinte informação. Realmente, né, professora, na época, né, desse problema que tivemos de saúde pública, na época da pandemia, o ensino remoto ele foi necessário, era necessário, né? Não tinha como, né, nós darmos continuidade nas nossas aulas sem que disponibilizássemos, né, dessa tecnologia. Entretanto, eu vejo como tendência, né, do ensino de contabilidade a hibridez, né? Muito embora, diferentemente da senhora, eu seja adepto da presencialidade, né? Eu não tenho muita facilidade, eu perco a atenção quando estou diante, né, da tecnologia, e isso eu noto nos meus alunos quando eu estou em uma aula online, nenhum aluno liga a câmera, né? E será que ele está prestando atenção naquilo que eu estou falando ou não? Se ele for como eu, professor Cláudio, bom, tenho certeza que ele não está prestando atenção. Mas eu vejo que alguns conteúdos podem ser trabalhados de forma online, sim, sem sombra de dúvida. Agora, outros conteúdos não se abre mão, né? Não se abre mão mesmo, porque existe a necessidade da realização prática, existe a necessidade de colocar a mão na massa. Então, eu defendo, sim, né, essa questão. Muito embora a tecnologia ela trouxe várias coisas boas para as organizações, como redução de custos, né? Ou seja, antigamente eu pedia para a minha equipe de trabalho realizar um curso, tinha que ir a São Paulo. Quanto que eu gastava de passagem, quanto que eu gastava de estadia?
Hoje eles fazem o treinamento com aquele mesmo professor, né, sem sair de casa, né, um custo bem menor. Né? Os escritórios de contabilidade também tiveram vantagem com isso, na medida em que as reuniões deixaram de ser presenciais, né? Na medida em que deixou de gastar energia com o aparelho de ar-condicionado, né? Enfim, uma série de coisas boas de fato aconteceram. Né? Mas aí, como a senhora disse, né, tem que haver justamente essa questão, né, de dosar o que é bom e o que é ruim, o que pode e o que não pode. Né? Sabe que eu estava conversando com uma amiga minha e ela faz direito numa faculdade aqui de Porto Alegre, não vou falar o nome. Mas ela tem cadeiras online que é 100% PDF. E eu acho que eu sou um pouco mais com o professor Cláudio, eu sou um pouco mais do presencial. Até me adaptei aos cursos online ao vivo. Isso eu já... Mas agora o gravado eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho que ficar no lugar, assim. No escritório eu vou todos os dias. A gente tem um modelo híbrido lá. E tem pessoas que rendem, vou dizer, o dobro em casa. Né? E eu não sou no meu caso. Eu em casa eu rendo menos. Mas tem colegas que rendem o dobro em casa. Né? Isso é uma questão de pessoal de cada um. Mas o que vocês acham de ter uma disciplina inteira em que é leitura de livros? O que vocês acham disso? E de novo, depende muito do perfil do aluno. Quando eu disse que para mim funciona bem, para mim enquanto estudante, não enquanto professora. Enquanto professora, eu não abro mão da presencialidade. Eu prefiro dar aula em sala de aula, olhando no olho, sei o nome dos meus alunos, sei o que eles escreveram no trabalho, porque eu preciso do contato, né, do contato social para dar aula. Então, mas, de novo, daqui a pouco uma pessoa que gosta muito de ler vai se adaptar com um curso que é 100% PDF. Então, não dá para dizer assim, não funciona para ninguém. Né? Eu acho que tudo parte de você se conhecer enquanto aluno e o que vai funcionar para você. Porque é complicado a gente desenhar uma caixa e dizer só isso funciona. Né? Eu acho que os modelos funcionam, depende do perfil dos alunos. É claro que as universidades não podem planejar um curso, como é que eu vou dizer, específico para cada tipo de aluno. Então, a gente tem que pensar, como o professor Cláudio falou, que tipo de conteúdos podem ser ofertados à distância e se esse conteúdo é um conteúdo que está dentro daqueles que acreditamos que podem ser ofertados à distância, como ele vai ser ofertado? Né? A gente vai largar um PDF ou nós vamos ter interações síncronas com o professor, alguns conteúdos em vídeo, mas outros com interação, com fórum, com aquela série de ferramentas que nos são ofertadas, não só um tipo de ferramenta. Eu acho que esse plano também é importante quando a gente está falando do ensino híbrido e das disciplinas que podem ser à distância ou das que não cabem. Mas, professora, o que é temerário, do meu ponto de vista, é que nós percebemos que o aluno chega com um gap de conhecimento no ensino superior. E se eu disponibilizar para ele tão somente um PDF para que ele faça a leitura, como é que será a interpretação dele daquele texto se ele não usa uma vírgula, sabe? Então, essa é a minha preocupação. Por isso que eu digo, tem certas coisas, tem certos conteúdos, né, que realmente eles têm que serem presenciais, né, para que o aluno sinta, veja, coloque a mão na massa. A tendência sim é que seja híbrido, mas para isso existe a necessidade de que a gente nivele ele, que ele tenha um pouco mais de conhecimento, tanto da nossa língua portuguesa, da matemática, que são os problemas maiores que nós detectamos, né, no início, quando ele chega na instituição. Sem dúvida. Bom, vou falar sobre um tema agora mais polêmico, né? E que lá no Sindicontos também a gente tem debates lá e não tem unanimidade, né? Há algumas profissões, advogados, nosso caso, dos contadores, existe para ti ter o pleno exercício da tua atividade profissional. Tu após se formou, né? A universidade, a faculdade te deu lá o diploma, então teoricamente essa pessoa estaria apta a trabalhar. Mas, nossa profissão, ainda existe para que a pessoa possa exercer a atividade de forma plena,
ele tem que passar por uma outra prova, que é a prova lá do Conselho Federal de Contabilidade. Assim como a OAB também, os advogados também têm a prova deles. E isso gera debates, né? E nós temos ainda um índice de aprovação muito baixo, né, sobre essas provas. Em torno de 40% de aprovação, que tem anos que é pior, tem anos que é um pouco melhor, tem diferenças regionais muito grandes também. Tu vê estados do norte e nordeste com índices bem mais baixos, né? Sul e sudeste com indicadores melhores, mas não ainda dá para dizer que é bom, mas melhores, né? O que vocês acham dessa prova e o que vocês acham que está bom? Será que é o ensino que pode ser melhorado? Será que essa prova está muito difícil? Qual a opinião de vocês sobre a prova do CFC? Me permite fazer um adendo na sua fala. Eu vejo que não é apenas o exame de suficiência que o aluno estaria apto, né, para realizar a atividade. Ele tem uma prova antes de se formar, que é o ENAD, né? Então, ele tem o ENAD e tem também o exame de suficiência. Então, são duas provas de fogo que o aluno de contábeis passa, né, para ser um bom profissional. E o que a gente observa? No meu tempo não tinha a prova de ENAD, todo aluno da graduação, para ter o diploma, tem que fazer a prova de ENAD? É obrigado a fazer a prova de ENAD. Senão, não cola grau. Então... Desculpa, professora, a diferença é que a prova de ENAD ainda para o curso de Ciências Contábeis acontece a cada 3 anos. Isso. Então não é todo aluno que se forma, é aquele que está dentro do período que nós estamos passando esse ano. Né, esse ano tem. Esse ano tem ENAD. Então o último ENAD que aconteceu foi há 3 anos atrás e todos os alunos que têm 80% do curso concluído são obrigados a prestar a prova do ENAD, que vai acontecer em novembro esse ano. Isso, obrigado pela correção. Realmente, não necessariamente, porque é a cada 3 anos, né? Que é o Exame Nacional de Desempenho, que é uma forma de medir como está o ensino em sala de aula. E também é o medidor para saber o desempenho daquela instituição, como está aquela instituição, né? E um outro medidor, um outro indicador é o exame de suficiência, né? Os alunos da URGS, né, 80% dos alunos passaram no... Opa, é um bom resultado, né? 70%, opa, é um bom resultado. Mas quando tu olha e vê que de 10 alunos só um passou, é complicado, né? Então nós, enquanto professores, a gente carrega isso na testa, né? Ou seja, eu tenho que me virar em sala de aula para que o aluno possa ter um bom desempenho, né? E também me virar em sala de aula para que ele possa fazer uma boa prova do exame de suficiência. Houve uma época que nós, enquanto FADERGS, nós realizávamos cursos preparatórios para enfrentar tanto ENAD quanto o exame de suficiência, né? Então, nós estudávamos as provas e cada professor era obrigado, né, nas suas provas, nas suas exigências avaliativas, colocar questões similares, né, ao que caía nas provas, tanto do ENAD como do exame de suficiência. E, com isso, nós obtivemos, ao longo do tempo, resultados bons, né, no exame de suficiência, assim como o ENAD. Depois houve a troca de mantenedor, digamos assim. Nós pertencíamos ao grupo Laureate, hoje pertencemos ao grupo Ânima, e esta prática mudou um pouco, né? Porque nós somos um grupo de atuação nacional e a ideia foi que nós concentrássemos esta capacitação, tanto ENAD quanto exame de suficiência, de forma nacional, de forma online. Então, por exemplo, eu sou especialista em custos, então os conteúdos de custos sou eu que trabalho. Então, eu pego um sábado e vou trabalhar custo com a meninada. Aí eu tenho 300 alunos, 50 de Porto Alegre, tantos da Uniriter, tantos da FADERGS, tanto do IBMR do Rio, tantos da São Judas de São Paulo, e assim eu tenho. E como eu disse anteriormente, né, será que o camarada está prestando atenção no que eu estou falando? E vem ao encontro do que havia falado anteriormente, né, prof? Eu preciso olhar o aluno, né, para saber se ele está fazendo, o que ele escreveu no caderno, se ele está com o raciocínio correto, vou correr, opa,
vem para cá, não é para, sabe? Então, existe essa necessidade. Eu vejo, por um lado, bom essa questão, na medida em que eu atinjo um número maior de alunos, isso é bom, mas, em contrapartida, será que eu estou sendo eficiente nesse processo? Será que eu fui eficaz em termos de resultado? Então, é uma atividade que nós estamos repensando, a gente discutiu quando começou a pensar as novas diretrizes, como nós iríamos nos adequar. Então, a gente está pensando em retomar, né, a atividade da forma como era feita anteriormente, de forma presencial, cada professor nas suas unidades trabalhando os conteúdos. Eu acredito que aí sim nós teremos um resultado melhor, né, em termos de CFC, assim como ENAD. O exame do CFC nos traz um indicador, né? E rebato essa pergunta, será que o problema está com a prova? A prova é muito difícil? Eu trabalho bastante questões também e eu olho, será que o aluno que é capaz de fazer essa prova, ele está apto a aplicar isso na realidade do dia a dia do trabalho? Porque às vezes preparar ele para fazer a prova não necessariamente está preparando ele para resolver os desafios na prática do trabalho. Então, realmente é desafiador preparar o aluno para o exame e para a prática do dia a dia. Então, eu costumo trabalhar com eles o entendimento do conceito, a lógica do conceito. Os alunos me questionaram, professora, o curso é muito teórico. Vamos entender o que é a teoria. A teoria é aquilo que a gente precisa entender a lógica. Qualquer problema que se apresente na prática, se a gente tem a lógica e o conceito bem centrado, a gente vai conseguir resolver aquele problema. Então, se eu parto do contrário, não estou dizendo que a prática não é importante, pelo amor de Deus, é muito importante. Mas se ele tem o conceito solidificado, o problema se muda, né, no dia a dia da prática, mas como ele tem o conceito solidificado, ele vai responder a prova bem, ele vai responder a questão que o cliente vai trazer lá no dia a dia, porque o conceito está solidificado. A gente precisa também ensinar o aluno a aprender, porque a gente vem de um histórico de decorar os conceitos e não, de fato, solidificar, entender, internalizar esse conceito. Então, assim, a URGS, ela tem um histórico de sucesso no exame de suficiência. Eu atribuo esse histórico de sucesso à diversidade dos professores, das práticas, das metodologias de trabalho, né, que estão presentes dentro do curso de Ciências Contábeis. Não tem um artigo empírico, mas ouço os meus alunos dizendo que o grande diferencial da URGS, né, é ser esse organismo diverso e vivo, de experienciar tanto com os professores quanto com os colegas em sala de aula as realidades que você comentou, porque nós temos em sala de aula também pessoas mais experientes, de diversas classes sociais, de diversas origens. Temos, às vezes, muitas das vezes, alunos de outros países que fazem intercâmbio conosco. Então, essa diversidade, sem dúvida alguma, é imprescindível para a solidificação do conhecimento. Por isso que eu digo, não vou ser contra qualquer disciplina ou qualquer conteúdo que vai ser ministrado mediante o uso da tecnologia, mas eu não abro mão da presencialidade, né? Então, eu acho isso, que o conselho, sem dúvida, é um indicador importante. Nós estamos já discutindo se não dá para unificar ENAD com o CFC, fazer uma parceria para que o aluno possa prestar uma prova e nós termos indicadores para tanto avaliar os cursos quanto a capacidade do aluno de prestar, né, exercer a profissão. Mas, de novo, a gente está diante de indicadores. E como o nosso Brasil é plural e muito extenso, muito desigual, obviamente a média do exame de suficiência ela é baixa, porque nós temos regiões que têm mais desafios do que nós aqui no Sul. Então, assim, a URGS, o último exame de suficiência, teve 70% de aprovação. Então, quando a gente trata da média, também a gente tem que saber onde que a gente está, né? Porque a média não representa, por exemplo, a URGS. Então, a gente precisa realmente debater isso e talvez compartilhar como que a gente consegue esse resultado com as outras universidades. Mas isso é uma construção que vem desde o primeiro semestre, né? O que nós temos de diferente? E compartilhar, porque... Eu fiz a prova, eu me formei em 98, e só vou fazer, porque eu trabalhei muito na área comercial, não fui para a técnica, né? Mas eu tive que fazer, quando a gente abriu o escritório, tem que fazer agora a prova, porque eu vou precisar para o escritório, né? E eu levei 6 anos para fazer a prova.
E como eu trabalhava, eu não tive tempo de estudar. E eu vi que a prova, naquela época que eu fiz em 2004, era muito interpretativa. Tu tinha os conceitos bem definidos Sim. e tinha bastante interpretação de texto. Eu passei, após 6 anos, sem trabalhar na área, consegui passar. Não tive uma nota excelente, mas passei. Sim. Mas essa questão tinha muita interpretação de texto. Então, se a pessoa já chega do ensino médio já com problemas de interpretação de texto, vai ter dificuldade numa prova do ENAD ou do CFC de interpretar aqueles textos e entender o conceito. E indo nessa linha, presidente, me lembra um estudo que a gente fez num determinado exercício, que nós pegamos os nossos alunos que fizeram a prova, e muitos que fizeram a prova eram egressos, já de 5, 6 anos, ou seja, muitos não tiveram a felicidade de terem professores como o senhor teve, né? Ou seja, alunos que 6 anos não compreenderam o que foi passado em sala de aula, foram lá fazer a prova porque o mercado estava exigindo que eles tivessem a carteira. Foram lá e não passaram, né? Então isso pesa muito. E aí a gente começou, opa, eu creio que a gente tem que capacitar nesse treinamento, abrir para egresso também, porque o nome da instituição, né, tá ali também, né? Então é uma ideia que a gente teve de trabalhar e graças a Deus com esse trabalho a gente teve resultados legais. Interessante, quando a gente está falando que é um indicador, né? E eu pesquisei, a URGS tem 70% de aprovação. Eu falei, quem teve mais aprovação que a URGS? Várias universidades com 100% de aprovação. Opa, essa aqui que eu quero que seja meu benchmark. Um aluno se inscreveu. Então, veja como o indicador, às vezes, distorce um pouco a realidade, né? Então, a gente tem que olhar, sim, mas com essa cautela, né? Olhar a média, sim, mas com essa cautela de... Exatamente, esse dado é importante. A gente começa, pô, fulano 100%. Opa, quero ser que nem ele. Um aluno. Ou então 0%, pá, um aluno fez e um aluno não passou. É um pouco complicado. Bom, eu queria aproveitar também para agradecer os nossos anunciantes, a Quality Representações, que é o representante do Sistema Contábil SCI aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Mediare Gestão e Saúde, que trabalha com medicina ocupacional, então um parceiro de grandes escritórios também de exames de admissão, demissionais, periódicos. A Face Ponto, que é um sistema de ponto que faz o ponto por reconhecimento facial e gera o referenciamento. Então, para quem tem o trabalho híbrido, facilita bastante esse controle de ponto, né? E o sistema Malha Fina, que auxilia os contadores na elaboração da declaração do imposto de renda e também todo esse acompanhamento após a declaração, se o cliente entrou em malha fina, se ele já recebeu já a instituição ou não, se está com algum atraso. Então, ele faz todo esse acompanhamento também. Bom, agora também, um outro tema também que é um pouco polêmico também, não tem uma unanimidade, né? É em relação às cotas nas universidades, que no meu tempo não tinha, né? E mudou, e chegou, e tem vários pontos positivos. Passaram pessoas lá na nossa empresa que entraram por cotas e foram grandes transformações sociais. Foi a primeira pessoa da família a concluir um curso superior, são pessoas que tiveram uma transformação social porque conseguiram um trabalho melhor porque tinham curso superior, né? E com eles, mais pessoas conseguiram também da família, posteriormente, a também ver o caminho dessa transformação social através da educação, né? Que é o meio mais fácil de transformar socialmente uma pessoa, é ela ter com mais condições de trabalho e conseguir se colocar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que falam que hoje o percentual de cotas, que é 50%, é muito alto, né? Então, eu queria a opinião de vocês, mostrando para a professora Caroline, né? O que ela acha desse sistema de cotas na universidade, se esse número de 50% é considerado adequado. Ela já comentou um pouquinho dessa questão das diferenças de alunos, né? Então, fico com a palavra, professora Caroline. Bom, eu tenho muito orgulho do sistema de cotas, tenho muito orgulho de receber, né, alunos através desse sistema. Como eu comentei, por óbvio, muitos são alunos que vêm com esses problemas de gap, e o que a gente tem, o grande desafio é não inseri-los num sistema de competição onde todos tendo a noção de que todos partem do mesmo lugar, porque essa não é a realidade. Então, dentro de sala de aula, a gente precisa de mecanismos para nivelar os alunos
e que esse nivelamento ele não ocorra. Como teve um aluno que disse, professor, a gente não pode nivelar por baixo. Não, a gente não pode nivelar por baixo, mas a gente tem que dar condição para quem não tem o mínimo, né, para acompanhar, que se tenha. Então, nesse senso de coletividade, uns ajudam os outros, uns auxiliam os outros. Felizmente, dentro do curso de Ciências Contábeis, essas diferenças elas não são gritantes. A maioria dos alunos trabalham, tem seus desafios, suas dificuldades e procuram colaborar em sala de aula, mas a gente sabe de cursos dentro da URGS que são extremamente elitistas, onde os alunos que entram pelo sistema de cotas, eles têm dificuldades de inserção social, e esse é um problema que a gente precisa trabalhar, precisa debater e precisa resolver, porque a diversidade ela só faz com que a gente cresça entendendo o problema do outro, é que a gente vai conseguir entender muitas vezes a importância de uma política pública. Né? Se eu não entendo, se eu não convivo com pessoas que não têm como se alimentar para ir para a faculdade, que não têm recurso para o transporte para ir para a faculdade, se eu não convivo com ela para entender que esse é um problema sério e eu não vivo esse problema, eu nunca vou conseguir votar a favor de uma política pública que seja mais igualitária. E o nosso país vai continuar sendo um dos principais, uma potência, cuja desigualdade social é gritante. Então, assim, a educação, ela também, e a diversidade dentro de sala de aula, ela ajuda com que todos tenham parâmetros para entender o cerne das políticas públicas, que pode parecer injusto para quem tem acesso ao sistema universal. Por exemplo, eu estudei em escola pública, mas meu pai tinha condições de me pagar um cursinho pré-vestibular. Então, eu venho de um lugar de privilégio. E às vezes, quando a gente vem desse lugar de privilégio, a gente tem dificuldade de entender que tem pessoas que simplesmente vêm da escola pública e não conseguem fazer um cursinho pré-vestibular. E se não conseguem, não vão acessar a universidade pública pelo sistema universal. E não tem condições de pagar o cursinho e não tem, às vezes, professores. Às vezes falta professor de física, professor de biologia, professor de química, matemática, e às vezes demora para repor aquele professor, aquele ficou 2 meses sem um professor, não consegue recuperar 2, 3 meses de aula, mesmo em sábado, não consegue recuperar. Então, realmente tem uma diferença, não parte do mesmo lugar, né? Bem, seguindo na linha da professora Carolina, justamente eu vejo essa questão da diversidade como essencial, a questão das cotas como indispensáveis, né? A única forma que nós temos de propiciar que alguém que não teve condições lá no passado possa efetivamente, né, cursar uma universidade, fazer um curso superior, né? Hoje na nossa rede a gente tem o que a gente chama de professores plurais, né? E aqui no Rio Grande do Sul eu represento a FADERGS, e a ideia é justamente pensar questões que possam promover a inclusão de alunos, sejam eles negros, né? Pessoal PCD, enfim, de todas as formas. Então a gente trabalha justamente para quê? Para que esse aluno se sinta incluído, né? Nós tivemos casos, né, de pessoas que não queriam que determinada pessoa participasse de um grupo porque a pessoa não era hétero, sabe? Então são coisas que precisam ser mudadas. O mundo é diverso, o Brasil é mais diverso ainda, então existe essa necessidade de nós promovermos em sala de aula, né? E é uma habilidade que a gente tem que se desdobrar, né, professor? Promovermos a inclusão, tratar todo mundo com igualdade. Mas quando eu digo tratar todo mundo com igualdade, eu tenho que propiciar o nivelamento para que aquele que não teve o conhecimento mínimo possa se tornar igual, porque senão eu estou continuando na desigualdade, né? Então eu tenho que ser equânime na realidade, equidade, né? Para praticar a equidade, né? Então essa é a questão, e a gente, enquanto professor, tem esse desafio, né? Como que eu vou promover a inclusão deste rapaz ou desta menina sem causar, sabe? Então, vou dar a mesma coisa que eu dou para os outros? Estou sendo justo? Não, não estou sendo justo, porque ele não teve aquele conhecimento prévio, então eu tenho que dar condições para que ele possa se igualar, né? Então, é bem interessante. Eu tive um aluno que ele era deficiente auditivo. Primeiro dia de aula, eu estou falando e eu via que ele me olhava e não tirava os olhos de mim, sentado bem na frente. E eu explicando.
contabilidade de custos, departamentalização. Uau, imagina, né? E ele me olhava, e me olhava, e me olhava. Entendeu? E ele, sim, entendi. É que ele lia lábios. Tu entendeu? Entendi. Aí olhar o caderno. Aí vem a questão da presencialidade, né, professor? E olhar o caderno. Mas ele está fazendo diferente. Então ele não entendeu. Aí um menino que estava atrás falou: professor, eu vou lhe contar uma coisa. Ele é surdo. Então, por isso que ele olha para o senhor. Então eu digo: opa, tem que mudar a estratégia. Como que eu faço agora para atingir esse cara? Né? Então, teve toda uma estratégia. Graças a Deus, ele se formou, né? Um pouco de dificuldade, sim, natural. Né, mas é um olhar que nós, enquanto professores, temos que ter, justamente para que este aluno se sinta, né, incluído, para que esse aluno se sinta valorizado. É diferente da instituição pública à privada, né, porque a privada, querendo ou não, ela necessita do aluno porque o aluno paga. Né? Já na instituição pública, não. Né? Então, se eu não tratar bem aquele aluno, tem também a evasão, que também ocorre na pública, mas ela é vista com outros olhos. Então, eu tenho que, sim, né, não apenas ser professor, eu também, com a minha didática em sala de aula, eu tenho que prender aquele aluno para que aquele aluno não saia da instituição. Bom, e como é que vocês estão enxergando a questão da tecnologia? Nós estamos num momento assim, de grandes revoluções. Tipo, eu, para arrumar trabalho na área contábil há muitos anos atrás, eu tinha uma prova, um teste, o primeiro teste do escritório de contabilidade era teste de datilografia, para ver se tudo escrevia tantas palavras por minuto. Eu fiz curso aí no Senac, algumas semanas de curso para poder me capacitar, para poder estar apto para trabalhar no escritório de contabilidade, porque tinha curso de datilografia. E depois da informática. E agora a gente está num outro momento de inteligência artificial, né, de outros temas, novas tecnologias, automações, né, ESG, está se falando bastante. Como que as faculdades, os curso de ciências contábeis está se preparando, se adaptando a essa realidade, a essas novas habilidades que são importantes para um profissional, que também é a tecnologia? Então, é a nossa realidade, nós temos que pensar isso. Temos professores jovens, que vamos combinar, né? Os jovens têm mais facilidade com a tecnologia, e que abraçaram essa causa e implementaram nas suas disciplinas a prática da gamificação e do uso da tecnologia para desenvolver os diversos saberes da contabilidade. A gente também está debatendo, obviamente, como tudo que é muito bom, também tem os perigos, também tem a parte obscura, né? Estamos agora entregando as notas de trabalhos acadêmicos, artigos, e os alunos estão usando, assim, passando dos limites o uso do ChatGPT. Então a gente tem que começar a discutir isso, quais são os limites do uso dessa inteligência artificial. Tá aí, a gente não pode negar e dizer, você não pode usar a inteligência artificial para fazer um trabalho acadêmico. Sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial promove a melhoria, né, e várias facilidades que nós não tínhamos, né? Então, não é proibir o uso, mas é informar qual é o limite desse uso. Quando o aluno usa o ChatGPT, por exemplo, para escrever o trabalho por ele, aí nós entramos naquela questão, né, professora, na questão ética. Se você está fazendo um trabalho para desenvolver, aprimorar a escrita, é você que tem que escrever, não é a inteligência artificial. E eu, como professora, me sinto muito desconfortável em corrigir um trabalho que eu sei que não foi meu aluno que escreveu. Eu vou estar dando aquela nota para quem? Aquela avaliação para quem, afinal de contas? Então, a gente debateu muito isso em sala de aula, fizemos do limão uma limonada, né? Trouxe uma palestra de uma professora que respeito muito, que tem essa expertise, né, para mostrar para eles quais são os limites éticos do uso, né, da inteligência artificial generativa. E é assim, a gente vai aprendendo junto, né? Não é penalizar, dar zero, enfim, porque nesse momento estamos todos aprendendo. Mas tem estudos que demonstram que não é proibir ou liberar.
o uso, né? Nós temos que aprender junto com as novas tecnologias, estabelecendo limites e condutas éticas dentro desse contexto, dependendo da tecnologia. Tem outras que, se a gente não usar, a gente vai ficar para trás, né? No caso de os BIs e essas tecnologias que as empresas lançam mão para fazer análise dos resultados, dos relatórios. Então, qual tecnologia a gente está falando e como que ela vai ser utilizada, quais são os limites nesse sentido. É interessante, né, que a gente vive realidade diferente, uma instituição pública, outra instituição privada, mas as preocupações são as mesmas, né? Nós também discutimos muito essa questão, né, da inteligência artificial, como que o aluno deve utilizar, de que forma ele deve utilizar, como ele pode fazer o melhor uso daquela ferramenta, porque realmente para nós é triste ter que corrigir um trabalho, ou começar a corrigir um trabalho e ver que não foi o aluno que escreveu, né? De repente o aluno escreve lá mormente, o aluno, de onde é que ele me tirou isso? Sabe? Não, para. É crucial, essa palavra a gente já sabe que não foi. Não foi ele que escreveu, então a gente procura justamente trazer pessoas que são referências na área para que falem sobre essas tecnologias e do tipo, como de fato utilizá-la para o bem. Né? Usa isso, mas usa de uma forma consciente e racional. Não faz a inteligência escrever por ti, porque que profissional tu vai ser? E aí entra a figura da questão ética, né? Como que amanhã depois eu, como profissional, me portarei, né, no mercado? Então é essa questão que a gente também vem discutindo com bastante frequência isso, né, junto aos nossos alunos. É um desafio muito grande, né? Porque as tecnologias estão aí, acho que elas estão aí. Tem que utilizar como uma ferramenta. Exato. Né? Tinha os BIs que comentaste, né? Nós temos uma ferramenta no escritório que a gente tem que gera até 70 gráficos. Ela pega indicadores financeiros, indicadores da contabilidade e indicadores do e-social também. Olha. Que ele faz cruzamentos de informações. E esses dias nós nos preparamos para uma reunião com o cliente e olhamos muito a questão das questões contábeis e financeiras e a questão dos indicadores por pessoas, a gente deixou meio em segundo plano. Mas foi o que a gente mais queria ver, era indicador de produtividade, né? Faturamento, toda a pessoa, né? Outros indicadores, né? Então a gente tem que ter essas ferramentas para nos auxiliar e, claro, também filtrar, né? 70 de gráficos, o que vai ser relevante para o meu cliente naquela situação. Tem que saber filtrar aquelas informações que tem mais relação e tem mais impacto na realidade. E para te filtrar, tu tem que conhecer, né, os indicadores, como é que se chega naqueles indicadores, de onde que veio aquela informação, para poder também... Chega, mas de onde que veio isso aqui? Ah, não sei. Não, como assim? Tu não fez lá análise de balanço lá na faculdade? Não sabe de onde veio esse índice de liquidez seca aqui? Como é que calculou? Então, é uma ferramenta, mas se tu não tem a formação, tu não vai conseguir interpretar e dar o melhor atendimento para o teu cliente. Né? Exato. Bom, pode falar. Desculpa, João, mas outra questão que a gente se questiona é quanto que a gente tem que abrir mão, porque é tudo uma escolha. Nós temos uma quantidade X de horas para explicar sobre os conceitos básicos, sobre as normas de contabilidade, sobre as questões ESG e tudo que envolve o universo contábil. E quanto que a gente vai abrir mão desse conteúdo técnico e conceitual normativo para dar espaço para as novas tecnologias. É uma questão que a gente se faz, a gente precisa tem um trade-off ali, tem uma escolha para ser feita. E eu já estou me sentindo velha, mas quando a gente se formou, não existia quase internet. Eu fui aprender a lidar com a internet e ter o meu e-mail no mercado de trabalho, não se falava disso na universidade. E isso nos faz profissionais piores. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade com a tecnologia, sim, é verdade, mas nada que esses dias eu consegui conectar o meu rádio ao meu celular ao rádio do carro. Com a fala da professora, eu me sinto jurássico aqui, né, cara? Porque eu comecei contabilidade na época que nós slipávamos, né? O que era o slip, né? Para o jovem de agora, o slip é fazer o lançamento. Então eu tinha o de cor branca, é a entrada de caixa, né, de cor amarela de saída de caixa e cor rosa extra caixa, né? Então esses eram os slips e depois do slip tu transcrevia para ficha, razão e o livro diário,
Nossas tecnologias, professor. São novas tecnologias. E aí depois tu fazia a transcrição através do processo de gelatina. Então, assim, ou seja, houve uma evolução muito grande de lá para cá, né? E isso eu estou falando de 83, né? Em 83 era este processo. E olha a evolução que ocorreu de lá para cá, né? E aí quando o presidente João fala em gráficos, né, que o sistema gera 70 gráficos, então os gráficos que nós fazíamos eram em folha de papel milimetrado, né, com os indicadores para mostrar como é que estava a evolução das vendas. Então era uma coisa assim, que eu digo assim, era gostosa de se fazer, era tu que construía, né? Mas realmente a evolução veio e facilitou muito a nossa vida enquanto profissional. E eu quero dizer também ao futuro profissional de contabilidade que a tecnologia ela está à nossa disposição e justamente facilita o nosso trabalho, justamente na forma de como chegar no cliente, né, dar mais informações ao nosso cliente. Então, ela vai nos auxiliar muito nesse processo. E, em momento algum, vai substituir o profissional de contabilidade. Isso aí pode esquecer. Porque a inteligência artificial vai substituir o profissional de contabilidade? Nunca. Nunca. Ou seja, né, nós vamos utilizar, sim, a inteligência artificial para facilitar, né, auxiliar o nosso trabalho, mas nunca irá substituir, como falam, como acreditam, né? Bom, estamos nos nossos minutos finais, então queria que vocês falassem um pouquinho principalmente para os estudantes que estão estudando ainda, né, ou também para os profissionais que vão estar recebendo esses recém-formados mais logo adiante. Que conselhos vocês dariam para quem está nos assistindo em relação à educação contábil? 1 minuto para cada um. Primeiras damas. Ter noção, né, que nós estamos diante de uma ciência social aplicada, então nós temos deveres com essa sociedade, então o contador, ele fazendo o seu papel, que é gerar informações úteis para a tomada de decisão, fazendo isso sempre com base na ética, nos princípios da boa governança, já vai estar fazendo uma grande diferença nessa nossa sociedade, né? Trabalhar com consciência e com aquele propósito de que sim, a contabilidade é uma ciência que pode promover muitas mudanças sociais, e a gente jamais pode perder isso de vista. E indo nesta mesma linha, né, nós falávamos no início, antes de ingressar aqui na sala, de que a área contábil, né, ela possui uma imensidão de oportunidades. Então, ao jovem, né, que está na faculdade, pode ter certeza que se ele gosta da área financeira, ele pode atuar na área financeira. Se ele gosta da área fiscal, ele pode ir na área fiscal. Ele pode ser servidor público, ele pode ser do Exército, pode ser da Marinha, pode ser da Aeronáutica, ele pode trabalhar em vários lugares. Em vários lugares existe um leque de oportunidades muito grande. Mas a única coisa que eu recomendo, né, é de que as suas ações, as suas atitudes sejam sempre pautadas pela ética, né? Onde quer que vocês estejam, né, não se deixem levar, né, por propostas indecorosas, né? Sejam éticos naquilo que vocês fazem. Bom, muito obrigado. Eu aprendi muito aqui no programa hoje. Com certeza quem nos assistiu também aprendeu muito. Então fica a minha gratidão pela participação de vocês e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.